Jean-Claude Camille François Van Varenberg, ou mais conhecido como Jean-Claude Van Damme, é um ator belga especialista em karatê, Shotokan, Muay Thai, Taekwondo, WTF e Full Contact. Astro de filmes de ação, passou da glória ao nada por causa de vícios e uma ambição desenfreada, mas voltou a trabalhar e reconquistou fãs com um senso de humor que nunca teve no auge de sua carreira. Um dos filmes mais vistos do momento na Netflix é o remake de Morte Súbita, um dos clássicos de Jean-Claude Van Damme. Diante deste sucesso, a plataforma contratou o ator belga para um projeto intitulado The Last Mercenary. O legado do ator recebeu muitos golpes, mas ele resiste a ser derrotado e sobrevive graças a comerciais de televisão, memes ou filmes e séries de TV em que interpreta diretamente a si mesmo. Van Damme, que tem a idade de 61 anos, aperfeiçoou o melhor papel de sua vida, Jean-Claude Van Damme. Ele nem sempre se deu bem nisso. Sua história de ascensão e queda é repleta de clichês. Quando criança era tão frágil que seu pai tinha vergonha dele e o matriculou em aulas de karatê. Aos 18 anos, trocou os óculos de fundo de garrafa por lentes de contato e abriu uma academia em Bruxelas que batizou, em homenagem aos seus sonhos, California Gym. Sempre chovia em Bruxelas. O céu era cinza e deprimente, explicou o ator ao The New York Times. Por isso eu gostava de ir ao cinema, onde o céu estava sempre cheio de luz e cores brilhantes. Eu costumava dizer para minha mãe, vou ser um astro de cinema, e ela dizia, maravilhoso, Jean-Claude, mas não diga isso ao papai. Aos 22 anos abandonou tudo, incluindo a primeira mulher, para se mudar para Hollywood com o equivalente a 16 mil reais no bolso. Trabalhou como entregador de pizza, motorista de limusine, limpador de tapete e instrutor de aeróbica. À noite dormia em seu carro e durante o dia se dedicava a deixar fotos de si mesmo com o seu currículo e o apelido que havia dado a si mesmo, os músculos de Bruxelas, nos para-brisas dos executivos de Hollywood. Às vezes estacionava por horas diante de suas mansões ou na de Sylvester Stallone para ver se o encontrava, mas só conseguia papéis ínfimos, como o de Monaco Forever, onde interpretava um lutador gay de karatê. Quando o contrataram como figurante no filme de dança breaking, ele deu tamanhos saltos com chutes voadores para se destacar que o diretor eliminou suas tomadas da edição final. Um dia cruzou na rua com Melahan Golan, o presidente da produtora Canon, de série B, que havia transformado Chuck Norris em um astro. Van Damme se aproximou e lhe mostrou sua flexibilidade. Deu um chute alto que passou por cima do produtor, que tinha 1,89 m. Golan o chamou para ir a seu escritório no dia seguinte. Esperei 7 horas. Contei que meu pai tinha vergonha de mim por ter deixado uma vida boa na Bélgica para vir aos Estados Unidos. Eu me ofereci para trabalhar de graça e lhe disse, você pode ganhar muito dinheiro comigo, pode me tornar um astro, sou o jovem Chuck Norris, talvez o novo Stallone. Veja que músculos! Tirei a camiseta, peguei 2 cadeiras e pulei abrindo as pernas para apoiar cada uma em um encosto, recordou Van Damme. Golan perguntou se tinha autorização de trabalho e ele disse que sim. Era mentira, mas felizmente o Grande Dragão Branco, Bloodsport, hoje o filme favorito de Donald Trump, seria filmado em Hong Kong. Van Damme usou o valor que recebeu por O Grande Dragão Branco, equivalente a 135 mil reais, para viajar à Malásia e Paris, sem que ninguém impedisse para promovê-lo. O filme multiplicou por 30 seu orçamento de 1 milhão de euros, 6,6 milhões de reais. Um crítico definiu a interpretação de Van Damme como uma salamandra lobotomizada. Em seus filmes, Van Damme passou por aventuras delirantes como a de lutar contra uma cobra, ser crucificado por piratas ou salvar um bebê de um tigre no Coliseu, repleto de explosivos. Com a ajuda de Dennis Rodman,
e soube transformar sua expressividade nula em um traço de caráter. Seus personagens nunca se perturbavam com o perigo. Além de sua juventude, Van Damme se diferenciava de Stallone, Schwarzenegger e Norris em dois elementos fundamentais. Seu estilo de luta era gracioso e estético graças à formação de 5 anos em balé, e ele era mais sexy para o público feminino. Não tinha vergonha de explorar seu erotismo, e seu corpo era o maior efeito especial nos seus filmes. Em todos parecia com a bunda de fora. O cinema de ação da época promovia um culto ao corpo masculino que beirava a pornografia e, graças à tendência a Van Damme de usar roupas minúsculas e justas e tirá-las na menor oportunidade, o belga chegou a surgir como um mito erótico para o público gay. Em 93, apareceu na capa da Playgirl contando seus segredos de sedução. Conseguiu 3 indicações consecutivas ao prêmio MTV de ator mais desejável por Duplo Impacto, Vencer ou Morrer e O Alvo. E quando apareceu interpretando a si mesmo em um capítulo de Friends, onde se gabava de ser um rapaz de esmagar nozes com a bunda, Rachel e Mônica brigavam para ficar com ele nesta ocasião. Hollywood lhe concedeu o passaporte para as grandes produções e o ator dobrava seu salário a cada filme. Soldado Universal, O Alvo e Time Cup, onde realizou seu clássico salto abrindo as pernas de cueca, arrasaram nas bilheterias. A influente revista Entertainment Weekly o endeusou como uma reportagem de capa na qual o advogado de Van Damme explicava que ele estava destinado a atrair o público feminino para filmes de ação e fazer a transição para papéis dignos de Tom Cruise. A primeira impressão que ele dá não é a de um astro de Hollywood, mas de um treinador provinciano de alguma academia europeia, descrevia, porém, o The New York Times. E então a vida pessoal do ator começou a ofuscar sua carreira profissional em ascensão, alimentando o preconceito de que Van Damme não era uma estrela de Hollywood, mas um vulgar caipira europeu. Em 1994, ele deixou a terceira esposa e mãe de seus 2 filhos, a fisiculturista e modelo Gladys Português, após conhecer Darcy Lapierre. Ela o conquistou ao se comportar como qualquer uma das louras estonteantes que ele salvava em seus filmes. Se encontrou com ele em uma suíte do hotel em Hong Kong e, ao abrir a porta, sussurrou: "Jean-Claude, faça amor comigo." Mas enquanto Lapierre estava grávida, o ator teve um caso com Kylie Minogue no set de Street Fighter, a última batalha na Tailândia. O salário desse filme foi o melhor de sua carreira, 6 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais. E o sucesso subiu a cabeça. Van Damme interpretava o Coronel Ginn, o emblema da militarização norte-americana. "Você perdeu sua cabeça", lhe alfinetava um embaixador. "Não, é você que perdeu as bolas", respondia Ginn, com o qual o filme buscava conquistar o público norte-americano que mal conhecia o videogame em que se baseava. Mas seu salário consumiu o orçamento a ponto de impedir que o restante do elenco pudesse praticar artes marciais. Então Street Fighter era um filme de lutas em que ninguém sabia lutar. Constantes atrasos. Van Damme se recusava a sair do camarim porque sentia que seus músculos precisavam de mais exercícios. Anos mais tarde, ele admitiria ter sofrido de vigorexia. Isso quando não estava na farra em Hong Kong com o guarda que o estúdio havia contratado para controlá-lo ou fazendo turismo pela Tailândia com o Minogue. A Columbia lhe ofereceu um contrato de 3 filmes por 30 milhões de euros. Van Damme, que pediu 50, queria igualar o ator então mais bem pago do mundo, Jim Carrey. Estava gravando filme após filme sem parar de promovê-los. Estava cansado, tudo que fazia dava lucro. Jim Carrey recebia uma fortuna, então eu quis elevar a aposta.
Que idiota. Eles me colocaram em uma lista negra e minha carreira acabou, admitiria anos depois ao jornal britânico The Guardian. Enquanto isso, seu casamento naufragava pelos excessos. Em meados da década de 90, Van Damme gastava 8.500 euros por dia em cocaína. Confessou que chegou a cheirar 10 gramas por dia em turnos de 2 fileiras do tamanho da rodovia entre Los Angeles e Tijuana. Disse que estava tão entupido de cocaína durante as filmagens de Golpe Fulminante que não se lembra de ter trabalhado nele. Fazia isso por luxúria, por sexo, para continuar aguentando. Parei de treinar, perdi peso, perdi meus músculos, destruí o corpo que havia criado, explicaria. O ator pagava 10.000 euros por mês de aluguel, tinha uma mansão em Mônaco e convidava sua família para as filmagens para mostrar que deixar a Bélgica havia sido uma boa ideia. Sua mulher gastava 2.000 euros por mês em tratamentos cosméticos e os outros 2.000 em contas de telefone. Van Damme lhe deu uma Zafira de 80.000 euros e contratou uma equipe de criados para atender a todas as suas necessidades. Quando Darcy o denunciou por ter batido nela, nos seus implantes de silicone, o que a obrigou a passar por uma intervenção cirúrgica, ele se defendeu garantindo que não havia documentos médicos, que o parceiro violento era ela e que, se a tivesse agredido, a teria matado. Seu divórcio resultou em uma das maiores indenizações da Califórnia na época, uma pensão de 100.000 euros por mês. Depois de passar só 6 dias na reabilitação e concluir que a sua melhor terapia era se refugiar na academia, Van Damme foi diagnosticado com transtorno bipolar e como maníaco depressivo. Então ele entendeu todos os pensamentos suicidas que o perturbaram durante seus anos de glória. Voltou com Gladys Portugues, com quem continua até hoje. Perdi minha fama por causa de minha própria estupidez, mas prometi à minha mãe que antes de morrer eu a levaria de novo a uma grande estreia em um cinema de tela grande, contou o ator. No final dos anos 90, Van Damme continuava com seus delírios de grandeza, prometendo que seu novo filme seria como o paciente inglês na Legião, e o seguinte como Pulp Fiction no Oeste. Mas nem Legionário nem Inferno duraram mais de uma semana em cartaz. Em 1999, enquanto Matrix reinventava o cinema de ação, Soldado Universal, o retorno perdia 50 milhões de euros em bilheterias, confirmando que o cinema de força bruta se tornara uma relíquia de locadora de vídeo. Está tudo bem, as televisões de hoje têm plasmas que transmitem amor eletromagnético, disse então. Van Damme nunca desistiu e continuou a filmar nas mais remotas províncias da Europa, sabendo que sempre haveria alguém que gostaria de vê-lo distribuir golpes. Todo mundo entende os socos, dizia. No Japão, Bélgica ou na América, um tapa é um tapa. Eu não sou um astro do cinema, eu sou uma marca. Van Damme é como Levis. Onde quer que eu vá, as pessoas me conhecem pelo meu nome, não pelos meus filmes. Claro, ninguém conhece nenhum de seus filmes dos últimos anos. Títulos como Vingança, Força de Proteção ou Até a Morte se amontoaram com as sequências de Soldado Universal e Kickboxer, onde ele apareceria com Christopher Lambert, Mike Tyson e Ronaldinho, até que chegou o JCVD. Nesse thriller francês, o ator interpretava a si mesmo, culminando com um monólogo em que olhava para a câmera chorando enquanto refletia: não é minha culpa ter sonhado em ser um astro. Quando você está no topo, só quer mais. Meu sonho se tornou realidade e percebi que não significava nada. Ainda hoje me pergunto o que fiz neste planeta. Nada. Não fiz nada. Depois de décadas batendo nos maus, Van Damme esmurrou a si mesmo em um papel: o diastro de filmes de ação acabado, que ele vinha aperfeiçoando por 20 anos. O crítico Richard Collins da Time enalteceu seu trabalho como o segundo melhor do ano, depois de Heath Ledger com O Cavaleiro das Trevas.
Desde então, Van Damme está numa década explorando a nostalgia da fantasia masculina que ele personificou. O final feliz dessa história não é só que, aos 61 anos, Van Damme continua sendo o que sempre quis, famoso. O final feliz é que ele viveu para contar a história, à sua maneira. Espero que tenham gostado do vídeo e nos encontraremos numa próxima oportunidade. Não esqueçam de deixar seus likes, seu joinha para apoiar o nosso canal.